Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua casa. Hoje continuaremos falando sobre a série A Divindade de Jesus no Evangelho de João. Uma série que mostra o quanto e quantas vezes aqui no Evangelho de João Jesus diz ser o próprio Deus que encarnou, que pisou na terra, que ressuscitou, corpo glorificado, está nos céus à destra de Deus Pai. Hoje a palavra está no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do verso 22 até o verso 33. Diz assim: Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo porque nenhuma boa obra você fez, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus, aqui neste contexto, que é maravilhoso, este para mim é o contexto de todos os que estudamos, este para mim é o mais incisivo, é o mais profundo. Aqui, quando nós buscamos entender a cultura local, a cultura judaica, a cultura hebraica, o que esses judeus ali, religiosos, ali no pórtico de Salomão, que é tipo um pátio do templo, o que esses religiosos, esses fariseus, esses religiosos judeus, hebreus, eles pensavam, o que permeava na mente deles para eles dizerem que Jesus, ao afirmar eu e o Pai somos um, eles disseram para Jesus: queremos te apedrejar por blasfêmia, por dizer ser igual a Deus. Mas por que eles entenderam que Jesus disse que era o próprio Deus quando ele disse eu e o Pai somos um? Quando nós lemos este versículo sozinho, isolado, nós parece que é uma afirmação comum. Lógico que Jesus e o Pai são um. Jesus é Deus, o Pai é Deus. Isso é entendido por quase toda a cristandade no mundo. Aliás, é entender e saber que Jesus é Deus, é o próprio Deus, que faz com que muitos cristãos sejam mortos, assassinados por islâmicos radicais, pelo islamismo radical, que o fator principal com que faz com que os terroristas islâmicos matem cristãos é justamente isso. Afirmar que Jesus é o próprio Deus, no caso deles, afirmar Jesus é Alá, Jesus é o próprio Deus. Na mente deles, religiosa deles, é impossível um homem ser igualado a Deus, mas Jesus é Deus. E eles matam os cristãos
porque eles mandam o cristão renunciar esse entendimento que Jesus é Deus e que só Alá, reconhecer Alá, o Deus deles, como o único Deus e ninguém pode ser igualado a ele. Como os cristãos não negam a sua fé, eles são mortos. Isso todos os dias, basta procurar os cristãos perseguidos, porque a mídia não vai falar sobre eles. Portanto, olha a seriedade, eu estou falando isso para entender a questão espiritual da coisa. Quanto é sério entender que Jesus é o próprio Deus. Satanás, de todas as formas, ele quer fazer com que muitos entendam que Jesus não é Deus, que é um mero profeta, um homem que evoluiu espiritualmente, ou um homem sábio, como os judeus ortodoxos acreditam hoje, apenas um homem sábio. Nem profeta, os judeus ortodoxos, mais religiosos, eles acreditam que Jesus era apenas um homem sábio, um judeu sábio. Eles reconhecem Jesus como um judeu. Historicamente é impossível você não reconhecer Jesus. O Jesus histórico era judeu. Então, o contexto cultural aqui é muito importante a gente entender, porque na cabeça dos judeus da época de Jesus, não da maioria, não de todos, porque os discípulos eram judeus, os apóstolos eram judeus, a maioria dos que creram primeiramente em Jesus eram judeus. Portanto, principalmente aqui os mais religiosos, eles entendiam que Deus, o Criador, o Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó, ele não pode ser comparado a nenhum homem, ou nenhum homem pode ser comparado ao próprio Deus, porque somos criaturas de Deus, somos pequenos, realmente. Só que nós estamos falando de um simples homem, estamos falando de Jesus Cristo, Deus que encarnou na terra, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu sem pecado, viveu e morreu sem uma falta sequer, como diz a tua palavra. Não estamos falando de qualquer homem, estamos falando do Deus encarnado, Jesus, o próprio Deus. Mas eles não entendiam isso. E por que eles entendiam que Deus não poderia ser comparado com ninguém? Porque eles tinham a lei de Deus de forma muito religiosa na mente deles. Por exemplo, o Shema, que é a oração mais recitada e mais famosa, mais importante para os judeus até hoje, é o Shema, que está em Deuteronômio capítulo 6, que é a frase mais importante, a declaração mais importante para um judeu até hoje é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é um. Esta declaração para o judeu é a mais importante de todas, declarar que Deus é um e não há nada e nem ninguém que pode ser comparado a ele. Então, para eles aqui, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, é como se Jesus tivesse na cabeça dele, na mente deles, mudando o Shema, que é esta frase, mudando esta frase, colocando, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é um com Jesus. O Senhor, nosso Deus, é um, porque Jesus está junto com o Pai. E no original, ali no hebraico, é muito interessante, porque Adonai, que é traduzido como Senhor, eles falam Adonai para não falar o nome de Deus, mas no original, ali o nome de Deus aparece duas vezes, onde é traduzido como Adonai, porque, como dissemos, o nome de Deus, a pronúncia do nome de Deus se perdeu. Portanto, eles dizem Adonai, mas ali o nome de Deus aparece duas vezes. Shema Israel, o nome de Deus, Yahvé, enfim. Shema Israel, o nome de Deus, o nosso Deus, o nome de Deus de novo é um. Portanto, Jesus disse ali, o nome de Deus que aparece duas vezes é porque está dizendo ali, o primeiro sou eu e depois é o Pai e somos um.
porque é até meio incoerente gramaticalmente a gente falar somos um, é uma unicidade que é atribuída apenas a Deus na cabeça daqueles religiosos. Jesus diz, eu e o Pai somos um, ou seja, ele está dizendo, o Shema que vocês conhecem, ali eu estou ali, eu sou Deus, e o Pai sou eu sou o Pai, somos um, nós somos Deus. Na questão da Trindade, muitos erros aconteceram e acontecem em interpretações bíblicas, mas essa interpretação da Trindade histórica, ela é bíblica e ela faz com que muitos cristãos morram assassinados por dizer que Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. A importância disso. Jesus declara, eu e o Pai somos um, eu sou Deus, o Pai é Deus. E pelas minhas obras vocês já deviam ter crido. Jesus não queria dizer abertamente, eu sou o Messias, porque mais de 300 profecias estavam se cumprindo em Jesus, tudo claramente, as obras de Jesus só o Messias poderia fazer. Portanto, como eles não criam em Jesus, eles estavam entendendo que Jesus ali era um mero homem que estava dizendo ser o próprio Deus, mas aqueles que entenderam se tornaram filhos de Deus e creram e pregaram o Evangelho e fizeram com que o Evangelho chegasse até hoje, até nós aqui, falando sobre ele 2000 anos depois. Quantos milagres aconteceram para que o Evangelho chegasse a nós hoje. Entenda isso. Em nome de Jesus, glorificado seja o Senhor Jesus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida agora. Ore comigo. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo da tua palavra. Não por sabedoria humana, mas por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem mostrado, não só na história, o Senhor tem trazido à tona na arqueologia, na cultura da tua época, para mostrar o quanto, Pai, o Senhor disse ser o próprio Deus, disse que o Senhor era o Messias, o Deus encarnado que veio, que ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Obrigado, Senhor. Eu oro agora especificamente por essa pessoa que me ouve. Abençoa ela, Pai, ricamente, Pai. Eu não conheço a casa dela, não conheço ela no íntimo, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe que ela está precisando hoje. Eu digo hoje. Então, Senhor, toca aí dentro dela poderosamente, toca no coração dela, Senhor, tira dela toda angústia, tira dela toda dor, não só dor emocional, tira dela, Senhor, toda dor física, toda dor mental, toda angústia. Se tiver dor física, tira também em nome de Jesus, para que o Senhor seja glorificado, não para que as pessoas continuem da mesma forma, mas que elas possam entender, sentir o teu poder, a tua presença, mexendo neles, curando eles, para mostrar que o Senhor é Deus, para mostrar que o Senhor está no domínio de todas as coisas e que o Senhor os criou e os trouxe até aqui ouvindo a tua palavra, para que eles possam se voltar a ti de todo o coração, como o povo de Israel fez muitas vezes, e hoje o Senhor quer que cada um volte a ti de todo o coração. Em nome de Jesus, toca nele agora, toca nessa pessoa. Quebra aí, Senhor, toda a corrente, toda a amarra do mal, se houver. Quebra, Senhor, todo o mal nela, na casa dela agora. Afasta todo o mal desta casa, purifica esta casa, enche esta casa com teu Santo Espírito. Vá na casa dela, se ela não estiver em casa, visita a casa dela, visita os seus, visita aqueles que elas amam. Visita cada um que essa pessoa ama, em nome de Jesus, para que eles se voltem para ti de todo o coração e o Senhor se manifeste a ela. Senhor, se manifeste a esta pessoa.
para ela entender que não sou eu que faço alguma coisa, que não é homem algum, porque o Senhor se manifesta para aqueles que o buscam, que voltam o seu coração. Como diz a tua palavra, busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Portanto, invoque a Deus aí onde você está, invoque ao Senhor, volte seu coração para Ele e Ele falará contigo diretamente, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu dia, Deus abençoe a tua noite, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.